Boa tarde a todos. Bem-vindos para a segunda parte do nosso reencontro. Hoje nós teremos pontos de vista a respeito do livro 50 anos depois, iniciando com o Vanin, que vai falar Célia Lúcius, um coração sublime, uma luz acesa na estrada dos amargurados e sofredores. Na sequência, teremos o Gilberto, que vai falar Com Fé no Futuro. Depois, a Ariana, Ajuda-te que o céu te ajudará, o poder e a responsabilidade das nossas escolhas. E para finalizar, teremos a Fernanda, que vai falar sobre a outra face. Ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem. Nós faremos agora uma leitura do livro Pão Nosso. É o capítulo 173, Como Testemunhar. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Realmente, Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal, sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. O Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares com atribuições de prepostos e testemunhas em toda parte. É impraticável o aprimoramento das almas sem educação, e a educação exige legiões de cooperadores. Contudo, para desempenharmos a tarefa de representantes do Senhor na obra sublime da elevação, não basta o título externo com vistas à escola religiosa. Indispensável é a obtenção de bênçãos do alto por intermédio da execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos. Até agora, conhecemos à saciedade na terra o poder de dominar, governar, recusar e ferir, de fácil acesso no campo da vida. Raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer, ensinando de amar, construindo para o bem, de esperar trabalhando, de ajudar desinteressadamente. Sem a recepção de semelhantes recursos que nos identificam com o trabalhador divino, e sem as possibilidades de refleti-lo para o próximo em espírito e verdade, pelo esforço constante de aplicação pessoal do Evangelho, podemos personificar excelentes pregadores, brilhantes literatos ou notáveis simpatizantes da doutrina cristã, mas não testemunhas dele. Eu convido agora para a prece inicial, Adriana. Mestre Jesus, benfeitores espirituais, neste momento, Senhor, nos sentimos alegres por estarmos modificando a nossa forma de ver as coisas, a nossa maneira de interpretar os dias, os porquês da vida. Agradecemos porque tempos outros, Senhor, estávamos enlouquecidos com o mundo, com suas sugestões, com as suas propostas. No entanto, hoje, Senhor, nos propomos a ver a vida de outra forma, graças a Ti, graças à Tua luz misericordiosa, a Tua paciência conosco, o Teu infinito amor. Que possamos nessa tarde fazer valer todo e qualquer sacrifício que tenhamos feito para estarmos aqui. E que saindo daqui tenhamos muito mais energia positiva, muito mais ânimo para continuarmos nesta trajetória que para nós mesmos terá benefício. E assim, a partir do momento que nós nos modificarmos, poderemos modificar o mundo que está à nossa volta e, quem sabe, contribuir para a evolução daqueles que estão próximos a nós. Que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre.
e a nossa profunda gratidão por mais um encontro. Que assim seja, Senhor. Almas queridas, gratos por terem vindo. Que a misericórdia divina, uma vez mais, nos envolva em ternura e carinho, e que do fundo do nosso coração possamos não decepcioná-los. Realmente a benfeitora Joana de Ângeles tem toda a razão quando diz que o partido de Jesus é minoria, mas a gente faz barulho. Vamos provar isso. Vamos pensar conceitos nesses 20 minutos que nos foi facultado. Depois nossos companheiros queridos vão desenvolver, por incrível que pareça, como temos acesso a que eles vão trabalhar, há uma conexão e não poderia ser diferente desses conceitos. Então nós apenas vamos iniciar a provocação. Na sequência, outras informações serão adicionadas a essa proposta desse livro magistral, 50 anos depois. O personagem central, como ficou evidenciado ontem, é Célia Lúcius, né? E ela realmente faz a diferença nessa obra. Depois, através do espaço e do tempo, nós vamos encontrá-la muitas outras vezes, cada vez realmente mais iluminada. Aqui estão rapidamente as 3 edições que nós encontramos da obra, né? E que trata de um lírio que nasceu do lodo das paixões do mundo para perfumar a noite da vida terrestre, né? Estes espíritos estão entre nós, sem sombra de dúvida, e de vez em quando nós nos deparamos com essas criaturas extraordinárias. A nossa premissa primeira, nós vimos aqui ontem na discussão que os cristãos primitivos compreendiam que a felicidade somente se daria na vida futura, e que tinham, sem sombra de dúvida, o conhecimento do processo das existências sucessivas. Isso, a partir do século III, desapareceu, e nós entramos numa noite de sombras que continua perdurando. Noite terrível, que parece que está demorando a passar. Mas, consoante os benfeitores nos dizem, estamos chegando próximo de reverter esse processo. A juventude está sujeita a caprichos numerosos, e a maior parte das vezes não há advertência que possa romper o véu da cegueira. Um minuto de ilusão e depois existências inteiras de problemática, né? A verdade, para ser totalmente compreendida, precisa ser tratada entre corações da mesma idade espiritual. Vejam que isso está inserido na obra. E aqui ontem foi mencionado princípios doutrinários. Tudo isso estão dentro dos princípios doutrinários. Nós não vamos dar as coisas prontas a quem quer que seja. Mas o Espiritismo tem uma proposta fundamental, ensinar a pensar. Fundamental que seja feito. E aqui estão os princípios espíritas sem tirar nem pôr, né? Pilatos pediu a Jesus o que era a verdade. E Jesus calou-se. Como é que um pigmeu moral entenderia exatamente a verdade, né? Na realidade, ele estava preocupado era com o cargo dele, com o emprego dele, e não simplesmente lavar as mãos em detrimento da situação do Cristo. No campo das ideias, meus irmãos, os elos de sangue nem sempre significam harmonia de opinião entre aqueles que o céu uniu no instituto familiar. O homem terá como adversários de sua própria casa, interna e externa. Como contraria a doutrina, né? Não poderia contrariar de maneira nenhuma os ensinamentos do Cristo. Aqui está a verdade disso. Ali tem um errinho, é um anjo e um filósofo. O Evangelho do Cristo é um cântico de sublimadas esperanças no caminho das lágrimas da terra. É em marcha, porém, para as glórias sublimes do infinito. E nós nos afastamos desse código excepcional que nos proporciona exatamente ascender o mais depressa possível. A gente faz uma promessa e chega aqui e se encanta, e daí, né? No meu sonho profético, fala a nossa querida Célia, tenho visto uma cruz a que me devo abraçar, com resignação e humildade.
A resignação é o consentimento do coração. Está no Evangelho. Experimento no coração um peso enorme, avôzinho, se referia a ela, o querido avô, Saio Lúcius. Por vezes inúmeras, e vislumbro à minha frente quadros penosos que devem radicar nas minhas existências pregressas. Reencarnação, né? Tinha noção plena disso. Presinto que renasci neste mundo para resgatar e redimir-me. Todos nós, obviamente, né? Quando oro e medito, chegam meu raciocínio às ponderações da alma ansiosa. Não devo aguardar primaveras risonha, nem flores de ilusão, que me fariam esquecer a via dolorosa do Espírito, destinado à redenção. Mas sim, em vernias de dor e provas ríspidas, em dias de lutas ásperas, que me hão de reconduzir a Jesus com a divina claridade da experiência. Adoro, gosto quando Paulo diz a Timóteo: trate de vir antes do inverno, antes que a noite chegue, enquanto for dia. Esta é a proposta constante do chamamento do Cristo na nossa vida. Constante. O sincero adepto de Jesus não conhece a delação, nem sabe fugir à responsabilidade da sua fé, acusando seus irmãos. Chamado ao testemunho do Mestre, não pode temer conveniências mundanas, convicto de que qualquer sacrifício em favor da sua causa é uma porta aberta para a luz e para a liberdade. Renúncia, renúncia, renúncia. Mais tarde o benfeitor vai escrever um livro, e ela está envolvida também nisso, sobre renúncia, né? Célia, tua vinda a este cárcere representa para nós a visita de um anjo. Não te impressione a nossa condenação, que aos olhos de Deus deve ser útil e justa, soberanamente bom e justo. Dizia a inspiração de Paulo que a morte é o nosso último inimigo. Vencemos a morte, meus queridos, vencemos a morte. Agora, certeza, convicções absolutas. Venceremos, pois, mais essa etapa com Jesus e por Jesus. Apesar disso, não te esqueças de que a dádiva da vida é um bem precioso que o céu nos confia. Para a alma fervorosa, o melhor sacrifício ainda não é o da morte, pelo martírio ou pelo infamante opróbrio dos homens, mas aquele que se realiza com a vida inteira, pelo trabalho e pela abnegação sincera, suportando todas as lutas da renúncia de nós mesmos, para ganhar a vida eterna, de que nos falava o Senhor e suas lições divinas. E a gente troca as bolas, joga todas as fichas na vida material, né? Quando é exatamente o contrário. 75 anos, Emmanuel e o nosso querido Chico trabalhando. Não tenha dúvida, a gente só pode avançar. Um recorte interessante que também fizemos. E sabe a senhora quem é a mulher que detém as preferências de meu marido? Um papo interessante de duas matronas na Roma de então. Perguntou a antiga plebeia com expressão odienta, indefinível. O seu silêncio dispensa maiores explicações. A dama nobre silencia, ainda é agredida, mas ela volta agora e nós vamos ver aqui a resposta de um espírito nobre, que serve para todos nós em dias atuais. Enganei-me, diz Alba Lucínia, lamentavelmente supondo que a sinceridade de uma esposa honesta e mãe dedicada lhe comovesse o coração. Em troca dos meus sentimentos leais, recolho insultos de uma ironia mordaz e injustificável. Não a condeno. Olha o nível, olha o nível. A educação não é a mesma para todas as pessoas de uma comunidade social. E temos de subordiná-la ao senso da relatividade. Além do mais, agora, nesses dias, cada qual dá o que tem. Nós estamos falando do século II, na civilização romana. Aplica-se ou não se aplica, hoje? Premissa segunda, estar no mundo sem ser do mundo. Consciência disso temos. A dor é o preço sagrado da nossa redenção.
A benfeitora querida chega a escrever no Evangelho como um espírito amigo que a dor é uma bênção. A dor é uma bênção que Deus envia para seus eleitos, aquele que desperta. Nas grandes dores pode a alma humana sentir a grandeza das teorias do amor e da bondade. Vamos ficar só na teoria ou vamos colocar em prática a coisa? Não? Como é que vamos confirmar isso? Sem a certeza da imortalidade, meus queridos, a vida terrestre seria uma comédia estúpida e dolorosa. É o que pensam as pessoas, entendeu? Por isso, se possível, conseguir desviar até o leite das crianças. Porque se criou isso, né? Infelizmente, os conceitos crísticos foram por água abaixo através do ritual, sem nenhuma crítica a quem quer que seja. Mas a sociedade continua optando realmente pela fantasia e pela ilusão. As experiências humanas ensinaram-me que precisamos de várias existências para aprender a nos purificarmos. A velhice faz-me sentir que o espírito não se modifica tão só com as lições ou com as lutas de um século. E a enfermidade me fez reconhecer no corpo uma vestimenta pobre que se desfaz com o tempo. Viveremos além túmulo com as nossas impressões mais vivas e mais sinceras. Amplia-se o nível consciencial. E retornaremos ao mundo físico para continuar as mesmas experiências em favor de nossa evolução espiritual. Tal como esse dia, como essa chuva que cai agora. Certeza absoluta. Graças ao bom Deus, poderemos retornar num corpo 0 quilômetro. Fico feliz de saber dessas coisas. É o só que eu buscava a vida inteira. Agora faz sentido. Em contrapartida, uma responsabilidade imensa sobre os nossos ombros. Há um tribunal de justiça, meus queridos, incorruptível, que legisla acima das nossas frontes. Para ele, não há processos obscuros, nem informações inexatas. Consciência conectada com a força criadora. Por isso nada fica oculto, tudo é registrado, tudo é considerado, analisado, abalizado e a cada um segundo as suas obras. Mestre Epifânio, agora falando o nosso irmão Marinho, travestido de irmão Marinho, a nossa Célia. Mestre Epifânio, vossa palavra é extremamente respeitável para quantos laboram nesta casa. Mas peço vênia, estou fazendo uma homenagem a advogados, para ponderar que Jesus não deseja a morte do pecador. Suponho justo que nos refugiemos neste retiro, até que passe a onda sanguinária das perseguições aos adeptos do Cordeiro. Todavia, amainada a tempestade, acho imprescindível que regressemos ao mundo, mergulhando-nos em suas lutas dolorosas, porque sem esses campos de sofrimento e trabalho não poderemos dar o testemunho da nossa fé e da nossa compreensão do amor de Jesus. Simples, faremos aqui 50 tendas e não vamos mais para casa. Aonde está o nosso campo provacional? Família e sociedade. Se alguém tem dúvida, basta mergulhar na questão 132 do Livro dos Espíritos, que lá está claro a tarefa de cada um de nós. Meu amigo, antes de tudo, precisamos confiar plenamente em Jesus, observando em todos os nossos sofrimentos a determinação sagrada da sua sabedoria e bondade infinitas. Não menosprezemos, porém, o tempo a lastimar o passado. Deus abençoa os que trabalham e o Mestre prometeu amparo divino a quantos laboram no mundo, detalhe, com perseverança e boa vontade. Se ainda não reencontraste a filhinha carinhosa, é necessário dilatar os laços do sangue, a fim de que ele se conjugue nos laços eternos e luminosos da família espiritual. Deus velará por vós, desde que, para substituir o afeto da filha ausente, busqueis estender o coração a todos os desamparados da sorte.
E Ele o faz. E Ele o faz. Há milhares de seres que suplicam uma esmola de amor aos semelhantes. Debalde mostram os braços nus aos que passam felizes pelos caminhos floridos de esperanças mundanas. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do Pai? Ele se contradisse, negou a família dele, quanta bobagem. O Cristo cósmico, um ser perfeito. Todos somos viajores nas trilhas da terra, carregando fardos de imperfeição. A benfeitora chega a dizer para nós que não há entre nós inocentes. É possível, é bem possível. Hoje podes estender os braços e levantar os que desfalecem. Amanhã, porém, é novo dia de caminhada, e embora tenhamos a obrigação de atentar, vigiar e orar, nenhum de nós sabe realmente se vai cair. Espírito nobre, às vezes, aqui dá uma patinada. Espírito nobre, né? Aqui já estamos falando do benfeitor Emmanuel, no seu livro, homenageando o céu e o inferno, Justiça Divina. Sim, há um reino de luz onde o Senhor nos espera os corações. Façamos por merecer-lhe as graças divinas. Os que praticam o bem são colaboradores de Deus no infinito caminho da vida. Lá não mais choraremos em noite escura, como acontece na terra. Um dia perene banhará a fronte de todos os que amaram e sofreram nas estradas espinhosas do mundo. Olha a promessa, olha a promessa. Harmonias sagradas vibrarão nos espíritos eleitos que conquistarem estas moradas cariciosas. É preciso conquistá-las, é preciso fazer por merecer, obviamente. Que não faremos nós para alcançar esses jardins de delícia, onde repousaremos nas realizações divinas do Cordeiro de Deus? Mas para penetrar essas maravilhas, temos de início o trabalho de aperfeiçoamento interior, iluminando a consciência com a exemplificação do Divino Mestre. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ou vai ao Pai se não for por mim. Ele não se referia à personalidade dele, e sim às lições que ele estava nos legando. Nossas dores respondem pelas falhas que demonstraremos, ou pelas culpas que contraímos. A lei estabelece, porém, que as provas e as penas se reduzam, ou se extingam, inclusive, sempre que o aprendiz do progresso ou devedor da justiça se consagre às tarefas do bem. Aceitando espontaneamente, grafamos o favor de servir, e o privilégio de trabalhar. Vem hoje trabalhar na minha vinha. Não é amanhã, não foi ontem, é hoje, agora. Não? Premissa terceira é a existência humana, em que o planeta terrestre tem a finalidade de contribuir em favor da conquista do luminoso, desse estado de luz perene e mirífica, acenada pelo Evangelho de Jesus, que é a luz do mundo. Constatações finais. Uma homenagem à nossa Fernanda Vaz. Lembrai-vos das minhas prisões. Nós tivemos a inspiração da mensagem inicial, ela nos manda outra e resolvemos incorporá-la. Paulo diz isso em Colossenses 4,18. Nas infantilidades e reflexões costumeiras, os crentes recordam apenas a luminosa auréola dos Espíritos santificados na terra. Supõe muitos encontrá-los facilmente além do túmulo, a fim de receber-lhes preciosas lembranças. Não aguardam senão o céu, através de repouso brilhante na imensidade cósmica. Quantos se lembrarão de Paulo tão somente na glorificação? Mas e até chegar na glorificação? Como é que foi?
Entretanto, nessa observação aos Colossenses, o grande apóstolo exorta os amigos a lhe rememorarem as prisões, como a dizer que os discípulos não devem cristalizar o pensamento na antivisão de facilidades celestes, e sim refletir seriamente no trabalho justo pela posse do reino divino. A conquista da espiritualidade sublimada tem igualmente os seus caminhos. E Fernanda frisou, e eu friso também. É indispensável percorrê-los. Jesus teve estações, né? Antes de fixarmos a coroa resplandecente dos apóstolos fiéis, meditemos nos espinhos que lhes feriram a fronte. Paulo conseguiu atingir as culminâncias. Entretanto, quantos golpes de açoites, pedradas e ironia suportou, adaptando-se aos ensinamentos do Cristo em escalando a montanha? Não mires apenas a superioridade manifesta daqueles a quem consagras admiração e respeito. Não te esqueças, não nos esqueçamos de imitá-los, afeiçoando-nos aos serviços sacrificiais a que se devotaram para alcançar os divinos fins. Pão nosso, a lição 140, saibamos lembrar. Benfeitor Emmanuel. Nunca, meus queridos, será demais considerar a coragem da fé que caracteriza as mulheres e os homens que abraçam as causas nobres em favor da humanidade. Podem ser reconhecidos pelas condecorações que trazem ocultas no sentimento. Que condecorações são essas? As cicatrizes das injúrias e perfídias, das agressões e perseguições contínuas que vem suportando com estoicismo, coragem acendrada. Sabem perdoar e entender os outros, nunca se impondo, nem se intrometendo naquilo que lhes não diz respeito, por serem fiéis ao seu dever, que não postergam nem renunciam por nada. São os heróis do bem, entregues a Deus e cuidados por Jesus. Os cristãos primitivos que renunciavam a todas as comodidades desde o momento em que eram tocados no coração pelo Mestre, são exemplos dignos de serem recordados. Porquanto aqueles tempos denominados apostólicos ainda não terminaram. Alteraram-se as circunstâncias, modificaram-se as estruturas e comportamentos sociais. No entanto, permanecem os mesmos conflitos e lutas internas, quanto externa no cerne das criaturas, que jornadeiam aturdidas, sem segurança interior, sem respeito quase pela vida. São verdadeiros heróis do amor, porque sabem eleger o que é de melhor, tudo quanto merece consideração, em detrimento daquilo que somente significa ilusão. Impossível que nessa altura do campeonato da nossa evolução não saibamos discernir o certo do errado. Na dor, suportam o fardo com resignada coragem. Na saúde, conduzem-se com disciplina a fim de prolongar os dias da existência terrestre. Vivem momentos de angústias que procuram superar. Experienciam situações perturbadoras que lhes chegam em forma de provas necessárias, mas não perdem o rumo por onde seguem. Vide Célia. Não estão preocupados com os aplausos, nem com a gratidão dos indivíduos ou das massas, porque se interessam pelo bem de todos, o que lhes é realmente importante. Silenciam o mal e alardeiam o bem, demonstrando as vantagens do amor e da alegria, da solidão com Deus. Em vez do júbilo embriagador com os festeiros que estão fugindo de si mesmos, esses heróis multiplicam-se, embora não sejam muito percebidos, nem citados na mídia devoradora, nas rodas sociais, nos grupos de empolgados pelo vício. Hoje eu vi na Rede Globo 1 minuto sobre encoragem. Vibrei, eu estou imensamente, 1 minuto na Rede Globo. Hoje eu vi, nunca tinha visto. Sinal que foram eles que melhoraram a Terra, que transformaram o mundo, que dignificam a existência de bilhões de seres, renovando as estruturas do pensamento e as condições humanas. São eles que constituem os pilotis do mundo novo de harmonia.
Serão eles os abridores de caminhos seguros para o porvir. Tiveram, têm e terão como modelo Jesus, o herói incomparável, a quem oferece a existência e de quem recebe as orientações e forças. Se puderes, ou se pudermos, imitemo-los e encontraremos sentido para a nossa jornada atual. Muita paz. Boa tarde a todos. Então, meu tema vai prosseguir a fala do Vanin, falando do futuro, ou da vida futura. Como nós sabemos, a vida ela é constante, independente do plano em que estejamos vibrando. Ela sempre continua. A partir do momento em que Deus nos pensa, nós continuamos existindo na eternidade. Vocês já devem ter ouvido falar, muitas vezes em suas vidas, a seguinte frase: o futuro a Deus pertence. Pois eu digo que o futuro a nós também pertence. Porque tudo que nós plantamos na trama do tempo, na trama de nossas existências carnais, repercutem no decorrer do tempo, no decorrer dos milênios. E tudo que é marcado, tudo que é imprimido nessa trama, não se apaga, permanece. Os erros e os acertos. Como compreender a confiança que Célia tinha nessa vida futura, nesse futuro? A confiança que ela tinha em Cristo. Um espírito experimentado, um espírito com muita experiência, assim como nós, muita experiência. Quantas existências nós estamos pisando no planeta Terra para poder progredir? E em quantas existências nós desperdiçamos o nosso tempo vivendo das ilusões que a matéria oferece? Porque nós esquecemos que é um instrumento. Nós nos perdemos nessas ilusões porque nós não ponderamos, nós não refletimos sobre nossas ações. O futuro a Deus pertence, isso é verdade. Ele é Deus, conhece tudo. Mas desde o momento que Ele pensou em nós, também nos deu a liberdade de escolha, o livre arbítrio, acompanhado da responsabilidade. Todos nós podemos moldar o nosso futuro a partir de agora. Todos nós também já erramos muito. Cabe a nós prosseguir no erro ou modificar nossas ações agora, no presente. Imaginemos que o nosso futuro é como uma massinha de modelar. Vocês já devem ter visto isso quando crianças, aquela massinha. De acordo com a pressão que nós imprimimos na massa, ela modifica a sua forma. De acordo com nossa imaginação, ela toma uma forma bonita ou uma forma ruim, grotesca. Assim é a nossa vida. De acordo com nossas ações, nós imprimimos na trama de nossa vida essa forma do nosso futuro, que pode ser ruim ou pode ser bom. Porque tudo que nós imprimimos nesse presente agora repercute na nossa existência futura. Repercute na nossa liberdade de agir no futuro. Chico já disse uma vez: você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo fim. Todos os dias nós somos chamados a fazer um fim diferente, um futuro diferente, onde a angústia, onde o medo, onde o desequilíbrio não estão presentes. Mas cabe a cada um de nós fazer a escolha pelo amor ou pela dor. Aprender a doar aquele 1 minuto para Cristo, ou seja, repensando nossas ações, refletindo e ponderando que elas repercutem na nossa vida, mas também na vida de nossos irmãos. Na obra 50 anos depois, nós encontramos diversos personagens imprimindo na trama do tempo esse futuro, o futuro de cada um. Lembrando que esse futuro pode ser individual ou coletivo. Quais são os laços que nos uniram no pretérito para que hoje possamos comungar do mesmo ideal?
Quais serão os laços que irão nos unir no futuro, para que continuemos comungando no mesmo ideal, ou seja, amar. Toda vez que a gente usa como base esse sentimento, amor, não há como errar, porque nós refletimos, nós ponderamos, nós temos aquela certeza que nossa irmã teve, Célia, da vida futura. Nós compreendemos que nossas ações vão gerar dissabores ou alegrias. Nós ponderamos, nós refletimos, até mesmo em pensamento, quais as consequências de nossas ações. Tudo é energia, o nosso corpo é energia, esse ambiente inteiro é energia. Portanto, como o pensamento vibra nessa energia, ele também vai modificar esse ambiente, tornando-o salutar ou insalubre. Vai depender de quem? Somente de cada um de nós. Como nós estamos aproveitando o nosso tempo atual, a nossa vida atual. Podemos desperdiçá-lo ou não, depende de nós. Jamais nós perdemos o tempo, porque até mesmo no erro nós aprendemos, mas devemos aproveitá-lo. O nosso futuro, assim como a massa de modelar, é moldado com a nossa vontade e com as nossas ações. Que tipo de futuro nós queremos? Se nós realmente cremos num futuro, e se nós realmente queremos um futuro mais ameno, sem dissabores, sem desequilíbrios, nós iremos ponderar o hoje, o agora, esse momento presente, porque essa é uma oportunidade de poder refletir. No capítulo 6, da segunda parte, intitulado No Horto de Célia, eu retirei esse seguinte parágrafo, que é uma conversa do avô, Quinéio Lúcio, com a neta, Célia, ele já no plano espiritual, ela sofrendo algumas atribulações em relação à vida que ela estava no momento vivenciando. Ele diz o seguinte: não desanimes pela saudade que te punge o coração sensibilíssimo, pois nossa alma semeia o amor na terra, para vê-lo florir nos céus, onde não chegam as tristes inquietações do mundo. Isso está na página 250. Eu fiz um link com o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, o item 12, que remete aos motivos de resignação. E o mestre diz o seguinte: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Não há como esperar consolação no mundo da matéria, porque o planeta, seja um planeta material de provas e expiações, tudo o que ele nos concede é de natureza material. Não há como ter alegria aqui, senão somente aquela relativa, ainda assim com a dor presente. Quando Cristo nos diz que nós seremos consolados, não é aqui na terra, mas é no futuro, é no plano espiritual, é em outras vivências que serão o agrupamento de nossas ações no hoje e no ontem. As consequências, lei de causa e efeito. Emmanuel já disse, o plantio é livre, porém a colheita, meus irmãos, é obrigatória. E não é o Gilberto que vai colher pelos seus irmãos. Olhem ao lado cada um de seus irmãos, todos espíritos imortais, todos transitando por milhares de vezes nesse planeta para poderem aprender. Cada um com suas atribulações, cada um com suas dificuldades, cada um com suas limitações, mas todos, sem exceção, eu digo sem medo, sem exceção, com o potencial divino em germe em cada um. Como aflorar esse potencial, se não nas múltiplas existências? Como aflorar esse potencial, se não com o contato com as dificuldades no plano material, que por bondade, a providência divina nos cede? Por que não aproveitar esses momentos? Cristo sempre nos remete à compreensão que se tem
Que bem se faz o sofrer com resignação, não reclamando, mas não ficando passivo, esperando o tempo passar, esperando a morte física chegar. Por mais que nós tenhamos limitações, por mais que nós tenhamos atribulações, por mais que os dissabores estejam presentes em nossa vida, como eu disse, possuímos o potencial divino em nós. Como aflorar se você não se propõe a praticar a caridade? Como aflorar se você não se propõe a olhar de maneira diferente os dissabores que lhe ocorrem na vida? Por que não agir como Célia, compreendendo e aceitando a vontade de Deus, lidando com as dificuldades e doando o que já se pode de bom para o próximo? Não é necessário ser puro para se ser bom. Não é necessário ser um gênio para se poder dar uma palavra de reconforto a quem quer que seja. Basta-se ter sintonia com a bondade, com o amor de Deus. E isso a gente só consegue quando começa a olhar para dentro de si, reconhecendo que somos seres falíveis, mas que podemos sim ser bons e úteis. Como resignar-se se não há esperança? Como haver esperança se nós colocamos toda a nossa vontade na matéria? Como haver esperança se nós vivemos a nossa existência como se fosse única? Nós somos seres imortais. A vida é contínua, mas as existências são múltiplas. Nós não podemos fazer tudo em uma única existência. Nós não podemos ter tudo em uma única existência. E não busquemos esse tudo como foco material, sempre tendo como base o espiritual, sempre cultivando o sentimento de amor, aprendendo a ser humilde, aprendendo a ser pacífico nos momentos de atribulação e aflições mais severas. Como sentir-se em paz quando nos somos considerados injustiçados? Quem disse que na terra existem injustiçados? Pode existir sim, injustiça, mas injustiçado, não. Como eu disse, seres eternos, seres milenares. Nenhum de nós tem o telhado que não seja de vidro, porque todos erramos no ontem. O hoje é uma consequência do que nós plantamos em vidas pretéritas. O hoje pode ser a melhor de nossas existências, porque agrega todos os nossos erros e todos os nossos acertos. Todo o aprendizado, depois de internalizado, não se esquece. Podemos esquecer nossos erros, podemos esquecer nossas personalidades em vidas pretéritas, mas não podemos esquecer o amor que já palpita em nosso íntimo. Não podemos esquecer aquela vontade de estender a mão ao próximo, porque é um aprendizado que depois de registrado em nosso espírito, permanece. Mas não nasce da noite para o dia. Múltiplas existências. Quanto tempo nós levamos até chegar ao nível intelectual que nós estamos hoje? Eu não estou falando dessa existência. Mas desde que o homem começou a pensar na vida primitiva, quanto tempo para chegar nesse grau intelectual? E nós estamos muito longe ainda do nosso potencial real. É apenas um fragmento. No capítulo 6 ainda, na segunda parte, no Horto de Célia, eu peguei outro fragmento do livro, 50 anos depois, onde ele diz, ainda prosseguindo aquele diálogo com a neta: entre os mártires do cristianismo, há os que se desprendem do mundo em missão sacrossanta e os que morrem para os mais penosos resgates. A terra é apenas uma das muitas moradas do Pai. É uma morada material. É penoso estar aqui, habitando esse corpo pesado, mas é necessário. No capítulo 14 do Evangelho segundo São João, itens 1 a 3, Cristo diz: há muitas moradas na casa de meu Pai.
Depois ele complementa: se não o fosse, eu já teria dito. Então essa é apenas uma das inúmeras oportunidades que nós teremos para progredir. Mas devemos aproveitar. Aqui o sofrimento é constante, é sempre presente, mas nós temos momentos fugidos de alegria. Ele sempre nos cede aquele momento de bonança, onde podemos aurir novas forças para seguir no labor. Não existe fé sem obra. É necessário obrar o tempo todo. É necessário testemunhar o tempo todo para se poder progredir. Na obra, 50 anos depois, nós observamos isso. Aquele que mais tinha, mais era cobrado. Nós não somos beneficiados por sermos espíritas ou por nos julgarmos espíritas. Pelo contrário, nós seremos muito mais cobrados. Devemos aproveitar esse momento de lucidez para refletir melhor nossas ações. Não há como dizer eu não sabia, porque nós já sabemos. Não há como dizer eu não vi, porque nós estamos vendo o tempo todo. Seja com nossos sentidos materiais, seja com nossos sentidos espirituais. O tempo todo nós experimentamos isso. Múltiplas existências. Aproveitemo-las, essa no agora. Porque só assim moldaremos um futuro melhor. Um futuro onde nós podemos sofrer mais de maneira resignada, mas agir mais em favor do bem. Porque fechar os olhos para o erro é também praticar o mal. Deixar de praticar o bem é também contribuir para que o mal prossiga a sua ação. Como eu disse, nós já sabemos. Fingir ignorância nesse momento é imaturidade. E a imaturidade, para que ela possa deixar de existir, vão haver novas e mais múltiplas existências, onde o sofrimento estará cada vez mais presente. Até que nós moldemos os nossos sentimentos, nos fortaleçamos no caminho do bem e compreendamos realmente que a nossa vida futura, que o nosso futuro é moldado no hoje. No capítulo 7 da segunda parte, nas esferas espirituais, Nestório, o escravo, diz o seguinte: Senhor, exclamava o antigo escravo Nestório, evocando amargurosas lembranças, novamente na terra, escola abençoada de nossas almas, contamos com a vossa misericordiosa complacência, a fim de cumprirmos todos os nossos deveres a caminho do arrependimento e da reparação. Auxiliai-nos na luta. Somente os séculos de trabalho e dor poderão anular os séculos de egoísmo, orgulho e ambição que nos conduziram à iniquidade. Páginas 285 e 286. Errar é humano, com certeza, mas persistir no erro é imaturidade. Todos nós receberemos e vamos receber novas oportunidades de estar no orbe terrestre para reparar ações, para continuar comungando no sentimento de amor. Mas devemos aproveitar sempre, cada momento, observando que nossos irmãos que caminham juntamente com nós, ou são espíritos evoluídos que nos auxiliam e nos impulsam à marcha, ou são credores do passado que estão vigilantes na carne, observando se realmente modificamos nossas ações. Como disse muitas vezes, reconcilie-te enquanto está a caminho. E nós estamos a caminho de nosso futuro. Por que não reconciliar-se com nossos irmãos? Por que não refletir melhor nossas ações para que possamos criar amigos, para que possamos cultivar amores e não desenvolvamos laços de ódio durante esse caminhar, durante esse processo? Sempre podemos fazer um novo fim, ainda encarnados, aproveitando o tempo e ou não desperdiçando com a ilusão das paixões inferiores ou com o apego material.
Onde está o nosso coração? Onde estão os nossos sentimentos? Procuremos observar isso, porque isso também irá moldar o nosso futuro. Lembremos, como eu disse anteriormente, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória e muitas vezes solitária. Usemos melhor essa massinha de modelar chamada vida, pois tudo que imprimimos nela com nossa vontade se expressa em nosso futuro. É isso. Nós vamos dar continuidade com a exposição da Ariana e logo em seguida a gente encerra com a Fernanda, tá bem? Boa tarde, pessoal. Então, a parte que me coube, que foi a parte que me tocou, uma das partes, foi essa da qual denominamos Ajuda-te e o céu te ajudará, o poder e a responsabilidade das nossas escolhas. Muitas vezes, quando estamos passando por uma situação e já estamos visualizando um resultado, vivendo um resultado, vamos fazer uma análise. Pensamos, por que não decidimos diferente em dado momento que tudo poderia ter sido diferente? Então foi isso que pensei quando lia essas partes que apresentarei a vocês. Então eu acabei encontrando mais uma capa da obra. Agora o Vanin já não está mais aqui com a gente, 50 anos depois. Então conta a história, nessa parte que nós selecionamos, no capítulo 3, Sombras Domésticas, que Ovídio Lúcius e Alba Lucínia, chegando a Roma após algumas situações vivenciadas, perceberam que a harmonia do lar estava ameaçada e que seria melhor eles retornarem à Palestina. Então eles saíram da Palestina em direção a Roma, já que ali na Palestina estava vivendo uma época de guerras. Então eles estavam retornando a Roma. Então vamos pensar que interessante esse casal, um casal unido por amor. Então era um casal que se amava, que não estava unido por convenções sociais ou políticas. Então, chegando a Roma, logo de cara, eles perceberam que seria melhor eles retornarem à vida da Palestina. Só para nós entendermos o contexto, Cláudia Sabina e Lólio Úrbico, eles eram marido e mulher. Lólio Úrbico era o prefeito ali dos pretorianos ali em Roma e era casado com Cláudia Sabina, que era uma plebeia. E Euvídio e Alba casados. Então, esse casal, Cláudia e Lólio, separadamente assediavam o casal Euvídio e Alba. Euvídio e Alba, quando retornaram ao lar, sob o peso de volveram ao lar sob o peso de indefinível angústia. Eles se encontraram nas festividades que a família da Alba fez para recebê-los. Então, uma super festa para poder recebê-los em Roma. E foi então nessa festa que os dois receberam o assédio da Cláudia e do Lólio Úrbico e que eles perceberam então que a vida familiar deles estava ameaçada e ficaram angustiados. E aí, então, reconhecendo a situação de risco, Alba disse: Euvídio, mas hoje compreendo melhor a calma do campo, onde vivíamos sem cuidados penosos. Os anos de província me desacostumaram das intrigas da corte e essas festividades. De agora, como que me cansam profundamente o coração. Olha como ela já estava se despertando que aquela suntuosidade toda não era mais para ela. Que ela estava preferindo o simples ao suntuoso. E ele responde a ela: sim, querida,
Tuas palavras fazem-me grande bem ao coração. Regressando a Roma, reconheço que estou também farto dos ambientes de convenção e hipocrisia. Temo a cidade com seus perigos numerosos para essa nossa aventura, que desejamos imperecível. Então eles perceberam que não era diante desse ambiente de fartura e das convenções mundanas que eles conseguiriam manter imperecível o casamento, a família. Então, aquilo que antes era o simples e que eles estavam abandonando para vir de retorno, para vir a Roma, já não era mais, já não lhes agradava mais. Lucínia, que me dirias da nossa volta ao campo acolhedor e tranquilo? Reataríamos assim a nossa tranquila existência na província sem as preocupações exaustivas e dolorosas que aqui nos assaltam. Aqui sinto a nossa paz doméstica ameaçada a cada passo. As intrigas da corte me atormentam o coração. Então percebem que eles não se confessam entre eles, mas eles se confessam os sentimentos e a intuição que já mostrava para eles: olha, queridos, volvam ao lar sereno, retornem ao simples, retornem à Palestina para manter imperecível a família. Mas, tem sempre um mas, não é? O Vani não está aqui com a gente, mas a gente vai ficar lembrando algumas das suas peculiaridades. Eis que surge a dúvida. Estava tudo muito coeso entre Alba e Euvídio. Eis que surge a dúvida. Euvídio, essa perspectiva de voltarmos ao ambiente campestre com a nossa aventura e o nosso amor, consola-me o espírito abatido. Mas, ouve-me. E os nossos deveres? Que dirá meu pai da nossa atitude depois de haver lutado tanto para reajustar a sua situação, a política administrativa do império? Enfim, desejo saber se não chegaste a assumir qualquer compromisso mais sério. Orai e vigiai. Olha a nossa atenção. Será que acontece com a gente no nosso dia a dia? Intuídos de que aquela situação não vai dar uma coisa muito boa, vamos dar um passo atrás, vamos retornar. Mas as convenções do mundo, que vão pensar os meus amigos, que vão pensar os meus familiares sobre essa minha decisão, que aos olhos do mundo é uma loucura. Voltar à Palestina ao invés de ficar em Roma, já que ali ele tinha sido tão bem aceito, ele tinha caído nas graças do imperador Adriano, que a Cláudia Sabina, já organizando para que ela pudesse estar na sua presença, na sua companhia, tinha sido convidado a ir com eles às obras de Tibur, já que ele tinha conhecimento de artes, de conhecimento histórico. Mas, olha o mas na nossa vida. E aí foi o embate. O patrício recordou subitamente o compromisso que ele havia assumido com Adriano naquela festividade de ir então a Tibur, respondendo-lhe a ela com um suspiro de pesar. Mas aí ele diz a ela: em última análise, falarei amanhã a Fábio Cornélio, seu sogro, pai de Alba, expondo-lhe as minhas apreensões a respeito. Que ele disse: eu vou dizer para o meu sogro, ele vai me entender. E mesmo que ele não aprove nosso regresso, vamos manter a esperança, pois os deuses hão de permitir nossa volta mais tarde. Os deuses. Mas e a nossa parte? Será que nós estamos assim nos comportando também como Euvídio?
esperançoso de que Deus, Jesus, os benfeitores vão realizar para a gente aquilo que nós almejamos, mas que nós não fazemos a nossa parte? Ajuda-te e o céu te ajudará. Bata e a porta se abre. Se nós não batermos, não vai abrir. Então nós temos que ter aí a atitude, a ação, a vontade, o esforço de ir além, de nos ajudarmos para que recebamos também o auxílio. E lá vai ele, Fábio Cornélio, e aí foi a surpresa. Fábio Cornélio recebeu aquelas alegações tomado de surpresa, reprovando, como eles já imaginavam, os projetos do genro e encarecendo-lhe que, semelhante ao Vitre, demonstrava muita infantilidade da sua parte. Não estava com a posição financeira consolidada? Não representava um fator de paz a sua permanência em Roma ao lado de toda a família? Não conseguiria as graças de Adriano a ponto de se integrar no mecanismo político-administrativo de todas as honras de um tribuno militar? Aos olhos do mundo, ele deveria estar completamente feliz. Ele acabou de retornar a Roma e tinha todas as características, todos os pontos que poderiam lhe considerar feliz. Afinal, posição financeira, do lado da família, tem as graças do imperador. Mas ele não está feliz. Então, o sogro não entendia isso. O que nos faz recordar, hoje só passaremos devido ao nosso tempo, aí fica a nossa tarefinha de casa, né? Para nós conversarmos e pensarmos sobre a nossa verdadeira felicidade, ou o que é a nossa verdadeira propriedade, que nos trazem o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Aí o Elvídio resolveu abrir o coração, viu que o sogro não estava lhe entendendo. Ele confessa discretamente ao sogro, então, as suas aventuras na mocidade envolvendo Cláudia Sabina. Que ele pensa, se eu falar para o meu sogro, naturalmente vai querer defender a filha, e aí então vai entender a minha situação e permitir o meu retorno à Palestina. Compreendo, ele disse. Compreendo, esclarecendo que na minha situação atual, dependo inteiramente do apoio de Lólio Úrbico e de sua esposa no mundo da política e dos negócios. Faze o possível, Elvídio, auxilia-me nessas contingências. Não recuses a oportunidade que Adriano te oferece em Tibur. E faze o possível por não desgostares o espírito vingativo de Cláudia, principalmente nas atuais circunstâncias de nossas vidas. Olha o nosso egoísmo, se colocando à frente do interesse do outro. O nosso interesse pessoal. Vício, maior vício da humanidade. Já somos possuidores do maior bem, a inteligência, também do maior vício, o nosso interesse pessoal. Na política, a lucidez é suicida. A inteligência na política exige formas de oportunismo adaptada à realidade do humor social que se contrapõe à lucidez. O político muitas vezes tende a abandonar a lucidez para surfar na tendência popular ou de seus correligionários e apoiadores tradicionais. Deve abrir mão da lucidez e inteligentemente aceitar os mitos do momento, as crenças e os interesses que são ilógicos, mais fortes. Disse Fábio Cornélio. Vocês pensaram, né? Brasil, 2015, meio-dia e 55, 5:01, hora do almoço, 14 de fevereiro.
Cristóvão Buarque, na sua página no Facebook. Mudou alguma coisa? Dei uma olhada na página dele, vocês vão gostar. E aí eu trago aqui a questão 922, que fala sobre a verdadeira felicidade. Vida material, a posse do necessário. Vida moral, consciência tranquila, fé no futuro. E a verdadeira propriedade, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. E a Alba Lucínia também abriu o coração à mãe naquela mesma manhã. E também ouviu um mas de sua mãe, que disse a ela que passavam também por fases amargas em que precisavam demonstrar resistência. Que se fosse possível, ela ia romper com aquela situação. Se fosse possível. Mas. E aí disse novamente sobre a condição social que a família enfrentava. E que naturalmente Alba não entendeu e disse à mãe: mas mãe, e as festividades que vocês nos receberam, aquela honraria toda? E que aí a mãe falou: não, filha, é que você entende, né? O seu pai quis que fosse daquele jeito e eu não consegui dizer não a ele. Eu acabo cedendo aos caprichos do seu pai. E aí então os caprichos do pai estavam sendo colocados mais uma vez à dianteira. E o casal ouvindo mas. E aí elas continuam a trocar impressões, que vale a pena ler então, nesse capítulo 3, que trata das sombras domésticas em A Obra 50 anos depois. Não vamos ver coisas muito diferentes da nossa atualidade. Poder, as honrarias pelo nome. Então a família já não é mais possuidora de grandes finanças, de grandes contas, mas os nomes acima de tudo. Mas nós temos o livre-arbítrio. E vamos encontrar em Pelos Caminhos de Jesus, no seu prefácio, dizendo que a vida em si mesma é um caminho que cada criatura percorre na experiência existencial com êxito ou fracasso. Vai depender da gente, conforme a opção feita. E lá continua que na diversidade de caminhos os homens perturbam-se ou libertam-se. Os homens da atualidade, possuidores de grande inteligência, quando se deparam com a pluralidade das existências, com a vida futura, se perturbam. Por que será? Ninguém, no entanto, que siga pelos caminhos de Jesus deixará de alcançar a meta que persegue. A felicidade integral. É só optarmos por Jesus que já sabemos o destino. A felicidade integral. Porque Jesus é a nossa inspiração. Usando linguagem simples e atual em todas as épocas, revoluciona interior e exteriormente os indivíduos que travam contato com o seu conteúdo. Mas ainda é incompreendido, há mais de 2000 anos. Imensurável na sua grandeza, permanece incompreendido na mensagem de que se fez portador. Mas que nos mantenhamos crentes na sua mensagem. Que possamos nós quebrar esse elo, essa sequência de descrença pelo Cristo. Que possamos nós seguir adiante, compreendendo a mensagem que é a melhor mensagem. Que tenhamos olhos de ver, então, e ouvidos de ouvir. Que possamos compreender a mensagem. Porque olhem essa profecia de Isaías, que diz que ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência? E aí continua. Olha por quê?
Porque gente, olha isso, está registrado em Mateus. Não é mais do Cristóvão Buarque na hora do almoço de 2015, né? Apesar de parecer um texto de 2015. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Olha que atual. Mas que façamos a nossa parte além da vontade dos lábios. Que nos ajudemos para que recebamos também a ajuda dos céus. Que deixemos de lado a vontade do outro. Que possamos crer em Deus, nos ajudarmos para receber ajuda e seguirmos adiante. Porque o bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo. Veja que ao final das contas é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Se Alba e Elvídio soubessem disso. Obrigada. Boa tarde, queridos amigos. Que bom estarmos juntos. Muito bom estar aqui nesse momento, né? 50 anos depois, é a obra que nós elegemos para esse ano, conversamos bastante ontem. E aqui a capa, nossos amigos já mostraram, né? A outra face, foi esse o nome que a gente deu para esses nossos 20 minutos. E aí nós trouxemos o benfeitor Emmanuel numa outra mensagem, não é no livro, numa outra mensagem, que ele nos fala que ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem. A proposta desses 20 minutos era escolhermos um trecho da obra que falasse mais diretamente ao nosso coração. Muitos trechos falam, mas tem um que fala mais. Ele fala de forma insistente, e nós pegaríamos este trecho para conversar um pouco sobre ele, nos 20 minutos. Então, o trecho que eu selecionei me chamou muita atenção, desde o ano passado. Eu fui ler essa obra no ano passado, eu ainda não tinha lido, e eu já fiquei muito encasquetada com essa parte. E aí, esse ano, eu trouxe para a gente pensar um pouquinho. Na segunda parte do livro, o livro é dividido em duas partes, de forma muito didática. Emmanuel divide o livro, tem os capítulos com nomes significativos. Então, na segunda parte, no capítulo 4, de Minturnes a Alexandria, a Célia, ela chega até o mosteiro, lá em Alexandria. Essa é a opção que sobra para ela, que cabe a ela naquele momento, porque ela está desamparada, como a gente viu alguns trechos ontem, né? Para quem leu vai estar mais situado, mas quem não leu não tem problema. A ideia é divulgar o livro, né? Também, claro. E aí ela vai até esse mosteiro, é orientada por um companheiro cristão, também, como ela, que tinha dado todas as coordenadas para ela chegar lá. E lá, quem abre as portas, quem a recebe é Filipe, um companheiro que morava. Era um mosteiro que só tinha homens, por isso ela precisa colocar indumentária de homem. E quem coordenava esse local era alguém que estava ligado a esse benfeitor, entre aspas, encarnado, que tinha dado as coordenadas para ela chegar até lá. O irmão Marinho deu as coordenadas. E ela, inclusive, assumiu o nome do irmão Marinho como sendo filho desse irmão Marinho, né? E ela chega lá com as cartas, com as recomendações. E o Filipe vai dando um panorama para ela, vai explicando um pouquinho, né? Como que funcionava. Mosteiro é a palavra utilizada no livro. E num determinado momento, ele vai falar daquela pessoa que era responsável pelo local, que, inclusive, há mais de 25 anos, havia fundado aquele local. Era século II do cristianismo. Os cristãos estavam sendo duramente perseguidos. E eles haviam fundado esse, que ela vai agora, né, saber quem é, e o irmão Marinho, que ela conheceu há mais de 25 anos. E o Filipe fala para ela: o nosso superior vem aplicando as lições de Jesus à sua maneira. Me chamou muito a atenção, porque a gente sabe por Emmanuel, por notícias de Emmanuel, em umas outras obras, que até 3 séculos, mais ou menos, o cristianismo se manteve intacto, entre aspas, mas ele se manteve. A partir daí, houve
coincidentemente, aqui não é crítica, mas é um dado histórico, né? E é uma reflexão também, foi o período em que ele foi oficializado por Roma, né? 3 séculos depois, começou a ter, a partir daí, deturpações aconteceram enormes, que a gente sabe disso. O auge talvez tenha sido as cruzadas, né? Enfim, mas naquele momento, segundo século do cristianismo, já estava acontecendo uma adulteração nas lições de Jesus. Me chamou a atenção. Nosso superior, que a gente já vai saber um pouco mais sobre ele, vem aplicando as lições de Jesus à sua maneira. A reflexão é profunda, muitas coisas poderiam ser ditas, muitas conexões poderiam ser feitas. É claro, temos 20 minutos, é um desafio, então nós vamos seguir um caminho, mas todos têm essa possibilidade de ir fazendo as suas conexões. Mas vamos seguindo por hora, né? Nos nossos 20. Epifânio é o nome que ele assume. Ele também tinha sido um romano, patrício da alta sociedade. É o nome que ele assume agora. Epifânio é um espírito enérgico e algo dogmático em suas concepções religiosas, caracterizando tendências para o sacerdócio organizado, que o cristianismo deve evitar com todas as suas forças, para não prejudicar o messianismo dos apóstolos do Senhor e a própria mensagem pura e cristalina. A vantagem, sobretudo, há outras, mas a vantagem das 5 obras, dos 5 romances históricos, Paulo e Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia, a vantagem dessas 5 obras, sobretudo, é chamar a nossa atenção para o cristianismo essência. É sobretudo. Emmanuel tem essa missão. Em vários momentos das suas obras, em livros diferentes, ele relata, ele fala disso. A missão dele é trazer essa essência do cristianismo. E a gente poderia trocar que o cristianismo deve evitar com todas as suas forças esse sacerdócio organizado, que depois acontece. E a gente poderia pensar na atualidade que o espiritismo também tem que se cuidar, é claro. Porque o espiritismo é feito, nós temos a doutrina dos espíritos, mas o movimento espírita é feito por espíritas. Temos a espiritualidade amiga, mas o trabalho dos encarnados aqui é nosso. Então nós temos que cuidar. Seria um outro caminho, uma outra abordagem. Eu não vou entrar por esse... Só levanto a lebre, só boto a pulga, para a gente pensar. Isso aqui antes, deixa eu voltar. Essa característica do Epifânio, quem fala é o irmão Marinho conversando com a Célia, ainda em Minturnes. Ele vai dizendo para ela o que ela vai encontrar. Então ele já dá uma característica psicológica aqui de Epifânio. Suponho justo... antes, calma. Então ela chega até lá, a Célia. E aí o que me chamou muito também a atenção, ela se depara com essa situação. O cristianismo estava sendo deturpado, ele estava fazendo a maneira dele. Eu, rebelde, como eu disse ontem para minha amiga Adri, né, para o marido dela, hoje eu sou rebelde espírita. Há uns tempos atrás eu era rebelde apenas. Então, já é um passinho, né? É um passinho. Então, eu rebelde, quando eu estava lendo a obra no passado, eu pensei, mas ela tem que fazer alguma coisa, essa menina, ela não pode, a Célia, ficar omissa, né? Eu tenho essa preocupação de não podemos ser omissos. Como? Ela tem que tomar uma atitude. Ela toma, mas diferente da atitude que a rebelde espírita tomaria, né? Então, ela não se rebela. Ela aceita, porque quando o irmão Marinho traz essa recomendação, ele fala para ela, ele fala de Jesus. O caminho é Jesus, é o nosso mestre, é o nosso modelo, é o nosso guia. E ele fala, Jesus em todas as circunstâncias mostrou para a gente a humildade. Até o final, humildade. Então, se você tiver problemas com ele, lembre-se dessa recomendação, lembre-se do mestre. Humildade. E ela, um espírito já desperto, ela colheu isso. Então ela aceita, ela conhece, né, ela é apresentada e ela aceita, ela já vê a dureza dele, né, o jeito como ele se vestia. Emmanuel ele é rico, ele coloca esses detalhes. Então ela já percebe, ela é muito esperta, a Célia, ela não é ingênua,
A gente pode imaginar isso, mas ela não é. Então ela percebe. E ela fica. Ela não tinha também muitas opções, mas ela fica. E aí eles tinham um momento, no livro ele vai falar com mais detalhes, em que eles se reuniam. Eu acho que chama-se Devassa, não sei se era assim, que depois vai ser, né? Que era um momento que eles ficavam falando. Mas não era conversando para se melhorar, para pensar, para refletir, mas falando dos outros, dos problemas dos outros e das situações lá fora, como se eles estivessem isentos disso. Olha o cuidado que nós temos que ter, né? Não é ficar analisando e refletindo o problema da sociedade como se nós não fizéssemos parte, como se nós não tivéssemos a nossa cota de participação aí para melhorar e mudar. Então, ela participa num dia e ela contesta ele. Olha que interessante, não brigando, mas olha como que ela traz. Suponho justo que nos refugiemos neste retiro. São as palavras de Célia. Até que passe a onda sanguinária das perseguições aos adeptos do Cordeiro. Todavia, amainada a tempestade, acho imprescindível que regressemos ao mundo, mergulhando-nos em suas lutas dolorosas. Porque sem esses campos de sofrimento e trabalho, não poderemos dar o testemunho da nossa fé, da nossa compreensão de Jesus. Porque ele havia falado que o mundo estava um problema muito sério, que eles tinham que ficar ali mesmo, confinados naquele local. Então ela falou, até passar, né? Vai passar essa tempestade maior, essa perseguição, mas o nosso local de atuação é na sociedade, como diz o Vani. É na sociedade, é na família. Na casa espírita também, mas não é só na casa espírita. O trabalho no bem, ele está em toda parte. Com o nosso trabalho profissional, nós podemos fazer a diferença. Não é só o trabalho voluntário, embora exista essa possibilidade. Então ela já vai mostrando, e ela, por ser um espírito já coerente, ela falava, mas ela vivenciava, então ela consegue ter esse magnetismo que muitos espíritos já têm. Chico Xavier e outros, porque não é só palavra bonita, forte, impactante. É o que nós temos que aprender também. Nós precisamos utilizar do verbo para convencer muitas vezes com os nossos filhos, claro, mas não é só isso. A força moral vem da nossa conduta. Então ela já tinha isso. E ela começa a chamar a atenção, porque os outros companheiros começam a... Eu não tinha visto por esse lado. E aí ele afasta ela daquela tarefa, daquele momento, arruma outra situação para ela, para que ela não esteja ali, nesse embate, né? Um embate entre aspas. Mas continuando um pouco mais, nós vamos lembrar, antes, quando a Célia ainda estava com a família, com o avô, naquele diálogo que nós ontem trouxemos um pequeno trecho e convidamos vocês a lerem. Está lá no início da obra, no 2º capítulo, se eu não me engano. Ele fala assim, mas minha neta não se compreende uma ideia tão pura a encaminhar os seus adeptos para a condenação e para o martírio há quase um século. Estavam falando do cristianismo, Neio Lúcio e a neta. Então, aqui, como nós ontem já destacamos e já conversamos, né, também bastante, aqui ela nem fazia ideia, né? Embora lá no fundo ela já sabia. Essa condenação e esse martírio, que partem do mundo, acontece de várias formas. Mal sabia ela como que ela iria dar o testemunho dela. E nós destacamos essa conversa do diálogo, fazendo a conexão com o que estava antes, do que nós trouxemos no slide anterior, que ela fala, né? As lutas dolorosas que nós precisamos enfrentar, os campos de sofrimento e trabalho que é no mundo, não é fora do mundo. Nós não estamos e não podemos ficar só na teoria, nós precisamos estar na vida, na prática. O testemunho da nossa fé e da nossa compreensão no Mestre. Uma compreensão que é gradativa. Essa compreensão é muito interessante pensar que ela vai se desenvolvendo à medida em que a gente se movimenta. Toda vez que a gente vence a nós mesmos, num desafio dentro da nossa casa, num desafio na casa espírita, porque muitas vezes nós reencontramos aquele grande desafeto na casa espírita. Às vezes a gente ainda, né, não teria condições de recebê-lo no nosso lar, mas a gente o encontra na tarefa. E olha que misericórdia divina, porque imagina encontrá-lo em outro lugar seria pior, é na tarefa. A misericórdia, né?
essa compreensão vai sendo desenvolvida à medida que nós vamos superando a nós mesmos. E essa luta é dolorosa às vezes, mas é uma luta íntima. Ninguém está vendo. A gente não precisa falar para as pessoas, mas ela deve acontecer. Ela é um passo muito importante a cada dia, a cada momento, para que nós possamos compreender Jesus, porque a gente às vezes não consegue compreender naquilo que a gente já pode ir compreendendo. Para uma fervorosa, e aqui são palavras de Nestório para Célia, o melhor sacrifício ainda não é o da morte pelo martírio. O Vaninho trouxe um trechinho disso aqui também para a gente pensar, né? Ou pelo infamante opróbrio dos homens, mas aquele que se realiza com a vida inteira, pelo trabalho e pela abnegação sincera, suportando todas as lutas na renúncia de nós mesmos para ganhar a vida eterna de que nos falava o Senhor em suas lições divinas. Esse diálogo é lindo. É a visita da Célia com o avô Neio Lúcio, lá na prisão onde está Nestório e Ciro, que vão morrer no sacrifício, no circo, logo em seguida. Então, nesse momento, ela já... Porque ela está muito deprimida, ela está muito triste que o Ciro vai morrer, ela ainda está com a família, aquela coisa toda. E aí o Nestório já vai dando uma luz para ela, já dá um direcionamento. Ele fala, né, você tem que viver. Qual é o sacrifício que hoje Deus pede, que Jesus solicita de você? Qual é o sacrifício? Ele indiretamente estava falando isso para ela. E a gente pode pensar para nós, como nós conversamos ontem sobre isso. Qual é o sacrifício que eu já posso fazer? É foro íntimo, é reflexão diária de nós para conosco, de nós com o Mestre. Aí nós lembramos o Livro dos Espíritos, na questão 653, em que fala da adoração exterior, que os benfeitores, os espíritos da codificação nos falam que a adoração verdadeira, ela não está nas palavras, ela não está no templo que é abençoado. Todo templo é abençoado, porque é um local de paz, é para ser assim, né? Mas o templo é para refazer as forças. O templo não é finalidade. A finalidade não é ir à casa espírita, não deve ser. A finalidade não é ir à igreja evangélica ou de qualquer seita, de qualquer grupo religioso, à igreja católica. Não. A finalidade é vivenciarmos aquilo que a gente já consegue compreender plenamente, com o coração. Porque é isso que conta. Aquilo que a gente vivencia para mostrar, isso não conta. É um exercício, vamos pensar assim, né? É um exercício, mas não conta. O que conta é aquilo que a gente vivencia com o coração. E aí nós trouxemos aqui para conectar, porque a verdadeira adoração ao Criador é do coração. Caminhando. Deus abençoa sempre, ainda no Livro dos Espíritos, aqueles que fazem o bem. Há muitas modalidades de fazer o bem. O melhor meio, os Espíritos nos falam, de honrá-lo, consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. E isso, a gente sabe que as possibilidades são muitas. Deus ama a simplicidade em tudo. Ele não quer barulho, movimento. Ele quer a sinceridade do nosso coração. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração, ele é um espírito de vistas acanhada. Essa limitação de vistas, nós precisamos superá-la. Dizer em sã consciência, em consciência, se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. É claro que não. Nós ainda temos a forma, né? Aí, indo para o Evangelho, a conexão com o Evangelho é lá no capítulo 18. Muitos são chamados. Item 16. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Isso está falando da gente, tá? Está falando de ninguém lá fora, não. Está falando de nós, para pensarmos. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na. O viajor sedento, a árvore serve também para os frutos e para a sombra, não é isso? Então essa metáfora que o Espírito Simeão faz é muito interessante, porque ele está falando do cristianismo, ele está falando das nossas atitudes individuais e coletivas. O viajor sedento, aquele que se detém sobre os seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma romaria árida, prenunciando tempestade.
Em vão pede ele o fruto de vida, a árvore da vida. Caem-lhe secas as folhas, tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. A imagem pode ser muito interessante, mais forte, a ideia, mas é para chamar a nossa atenção. Se houve um deturpamento, uma adulteração muito grande na proposta inicial do Cristo, coletivamente falando, a gente tem que pensar no individual, que é a nossa parte. Então, pensar e refletir como nós utilizamos o entendimento dessa mensagem, vivenciando no nosso dia a dia. A gente não precisa dizer que somos espíritas para convencer a quem quer que seja, mesmo porque nós não estamos aqui para convencer ninguém, mas pela força do nosso exemplo. Foi isso que Jesus fez, não foi? Não foi pela força do exemplo? Não foi o amor dele que converteu o doutor da lei? Não foi o amor do Cristo? Claro que foi. Todo um processo, tudo bem, mas foi o amor do Cristo. Então, é o nosso sentimento, é a nossa postura, é a nossa coerência no nosso dia a dia, onde nós estivermos em relação com o próximo. Aí, voltando para o livro, 50 anos depois, as vocações apostólicas não morreram para o mundo. Em toda parte elas florescem sob as bênçãos de Deus, que nunca se cansou de enviar até nós, sempre, em qualquer época, em todos os lugares, os mensageiros da sua misericórdia infinita. Isso é um companheiro falando da Célia para o pai da Célia. Só que ele está se referindo ao irmão Marinho, que é que todo mundo achava que era, né? E aí ele está falando, porque o Elvídio, como falei para quem estava ontem, né, o Elvídio, ele morre, né? Mas ele também começa a se antes de morrer, ele se interessa pelo cristianismo. Interessante, ele se interessa. Inflexível no início, com todas aquelas dificuldades, mas depois de tantas dores, tantos problemas e tantos conflitos no meio do caminho, tantas pedras e calhaus, ele se interessa pelo cristianismo. E ele começa a encontrar o alento e o consolo, que desde já a gente já pode sentir aqui mesmo, né? A felicidade é lá, mas desde já a gente já pode. Então ele vai saber. Só que ele começa a questionar, mas esses, né, como que é? E aí ele está falando aqui da Célia. Eu estou extrapolando aqui, então eu não vou ler a mensagem, mas eu quero dizer para vocês por que eu escolhi a outra face. A Célia mostrou para a gente que é possível sim. Não importa onde nós estejamos, não importa a atitude do outro, porque ela não bateu boca, ela não brigou, ela não questionou verbalmente. Ela mostrou para o que já estava deturpando tudo ali, estava com um grupo de pessoas, né? Encaminhando essas pessoas, ela mostrou por meio da conduta dela. A gente percebe isso de forma belíssima na obra. Foi a conduta dela, calada, agindo, a vida dela. Para quem não sabe, a Célia foi canonizada mais tarde pela igreja. Ela aparece no histórico, nos anais da história, se bem que a história está um pouco deturpada, segundo nos diz Emmanuel, mas ela aparece, porque ela foi alguém, um espírito, mas naquele momento já era notável. Então a outra face que ela deu, essa abrir as portas ao bem, que o Emmanuel nos recomenda, que nós começamos dizendo, ela fez isso por meio dos atos dela, vivenciando essa modificação. E no final da existência dela, o Epifânio acompanha isso, ela também morre, a Célia, contei para vocês? A Célia morre, mas vale a pena ler a obra, né? Ela mostra isso e ele lá no fundo, eu tenho certeza que isso de alguma forma tocou, sim. A mensagem do ensejo ao bem, eu não vou ler para vocês, não vou ler para a gente, mas só para lembrar, né? Jesus, porém, lhe disse: companheira, que vens? Referindo-se, falando com Judas. Depois de se aproximarem, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Isso está em Mateus 26:50. Jesus sabia. Eu estou fazendo uma conexão aqui, porque Célia vivenciou e mostrou para a gente uma verdadeira discípula do Cristo, né? E olha o exemplo que ela pegou. Essa é a fonte. O exemplo não sou eu, nem você, né? O exemplo não é aqui, gente. O exemplo é o Mestre Jesus. Ele sabia que Judas estava entregando ele, é claro que ele sabia. Mas ele faz questão de perguntar: companheiro, a que vens?
E a todo momento Ele nos pergunta, a cada um de nós, a que viemos. Muito obrigada. Muito bem, nós estamos chegando ao fim deste segundo dia de encontro, esse encontro agradável que nós tivemos desde ontem. Já me antecipo aqui agradecendo a presença de todos vocês, a presença muito carinhosa, muito fraterna. Nós vamos abrir aqui alguns minutos para aqueles que quiserem agora fazer comentários, sugestões, críticas, perguntas, enfim, o microfone é de vocês. André, temos um microfone fácil ou complicado demais? Eu, particularmente nas exposições de hoje, eu estava sentado ali pensando, porque quando a Fernanda projetou aqui, né? Lá o amigo de Célia já estava explicando, olha, nosso superior lá toca as lições de Jesus ao seu modo. E eu fiquei justamente pensando ali o resto da palestra, tá? Vou te confessar, porque eu via teus slides, mas eu fiquei naquilo. Eu fiquei pensando assim, o difícil realmente para nós é ter essa medida, né? A não fazer as coisas ao nosso modo, é entregar-se às lições do Cristo, hoje revividas pela doutrina espírita. E é difícil achar essa medida, porque a gente não quer também ficar, né, à deriva, a gente não quer que os outros tomem decisões por nós, a gente quer participar, quer construir, mas às vezes já começa a fazer mais do que devia, já começa a deturpar, modificar, e é realmente uma dificuldade, né? Eu pelo menos acho assim que é uma grande luta da gente, né? Bom, nós também queremos agradecer aqui mais uma vez a SEAC, que sempre de portas abertas para todos os nossos eventos, dos menores aos maiores aqui na nossa região, sempre disposta, abre as portas e nos recebe com muito carinho. Queremos agradecer o pessoal que trabalhou lá no cafezinho, que estava gostoso, descobri que tem receita para o café, tem a receita certinha do café, estava bom. Os biscoitinhos, nós queremos agradecer a todos. Queremos agradecer nossos trabalhadores lá, os DJs que comandaram o som. Agradecer a todos aqueles que colaboraram, gente, de alguma maneira, aos livros que foram aqui doados para a gente fazer essa brincadeira divertida. Agradecer a presença de todos vocês. Agradecer aos fotógrafos profissionais, não é qualquer... Vocês viram que a gente fica bonito nessas fotografias, né? Que é a Sumaia que está batendo. Se fosse eu, vocês estavam lascados. Tá? A gente agradece a todos e já queremos deixar o convite para o próximo ano. Aí vocês vão pensar assim, meu Deus, esses caras vão falar de novo ano que vem, aquela coisa. Cada ano a gente está tentando fazer diferente. Esse ano a gente já pegou umas ideias ali, né, no meio, e nós vamos ainda voltar a conversar. A gente quer sempre fazer melhor. Ano que vem vai mudar. E já não vai ser desse jeito, eu garanto para vocês. Que a gente já vai tentar fazer diferente, sempre tentando melhorar e tentando deixar mais agradável. Tá bem? Então, muito obrigado mais uma vez. E eu convido a todos, se é isso, eu convido a todos para a gente encerrar com uma oração. Jesus, nosso querido e divino amigo, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade em que estamos aqui, esta oportunidade de reflexões, de diálogos, conversas, essa oportunidade de nos encontrarmos com nossos amigos, para trocarmos as nossas experiências e vivências, e sobretudo, Senhor, para falarmos de Ti. Mestre amado, nós precisamos de Ti em nossos corações. Assim nós te pedimos, que a partir de tudo que aprendemos aqui, de tudo que escutamos e falamos, que os nossos corações, as nossas mentes, as nossas atitudes sejam verdadeiramente o reflexo daquilo em que hoje acreditamos. Temos a certeza e a convicção da Tua presença em nossas vidas, e assim, Mestre amado, fica conosco agora e sempre. Assim seja.